Oi, gente, tudo bom? Eu fico muito chateada quando eu assisto a um filme, gosto muito, e por causa da grande bilheteria, o estúdio resolve fazer uma continuação que não chega nem aos pés do primeiro filme. É justamente aquela continuação só para arrecadar mais dinheiro e cativar os fãs do primeiro filme. Isso aconteceu recentemente quando assisti ao filme Homem das Trevas 2, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, vou deixar aqui na caixinha de comentários. E infelizmente aconteceu também novamente com o filme Escape Room 2 Tensão Máxima, que é a continuação do filme de 2019 que eu amei, eu adorei Escape Room. É justamente o estilo de filme que eu gosto, aquela ação com terror, aqueles jogos de sobrevivência, jogos sádicos. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre filmes de jogos sádicos que eu gosto bastante. Eu tinha achado a premissa de Escape Room muito legal, aproveitou aquele hype, né, das salas de escape, né, aqueles jogos, né, que as pessoas têm que entrar numa sala e tentar decifrar alguns quebra-cabeças, algumas coisas assim para conseguir sair, só que nesse caso aliado com jogos mortais, né, então coisas que podem causar danos mortais às pessoas. Gostei muito do primeiro, mas esse segundo tenta seguir a mesma linha, acrescenta algumas questões a mais, como uma gravidade pior nos jogos, só que por outro lado tem uns personagens muito mais descartáveis, o enredo não ajuda, é tudo muito mais complicado nesse segundo filme. Não é um filme ruim, mas ele tá extremamente abaixo do que o primeiro, então causou essa decepção para quem era fã do primeiro filme. Mas pera lá, eu vou falar bastante desse filme agora nesse vídeo, sem spoilers, então eu vou tentar dar o mínimo de revelações possíveis para você que de repente não assistiu ao filme, assistir ao vídeo sem nenhuma preocupação, tá? E aí a gente vai depois pontuar o que eu achei de legal, o que eu não achei de legal, e você avalia se vale a pena ou não assistir a Escape Room 2. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre Escape Room 2 Tensão Máxima, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que o vídeo seja divulgado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. O vídeo tá legal, vai por mim, dá agora, senão no final do vídeo você vai acabar esquecendo e esse seu like me ajuda muito. Aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue. E aqui embaixo também na caixinha de comentários, comenta pra mim se você assistiu ao primeiro filme, gostou, se você já assistiu a essa continuação, se você concorda comigo, não concorda, fica à vontade. Aqui o canal é sobre cultura pop, é sobre cinema, é sobre literatura, sobre seriados, então se você gosta desses temas, bora trocar figurinha que eu adoro interagir com vocês. Olha só, Escape Room tem o mesmo diretor, os dois principais protagonistas do primeiro filme, o mesmo estúdio, basicamente a mesma premissa, mas ainda assim é extremamente inferior que o primeiro. Então nem sempre copiar ou seguir a mesma linha resulta na mesma condição, né, na mesma qualidade. Escape Room 2 acompanha novamente o Ben e a Zoe. Eles terminam o primeiro filme decididos a acabar com essa organização que realiza esses jogos de escape room, né? Sempre com alguma motivação. No primeiro filme eram pessoas sobreviventes, né? Que de alguma forma tinham sobrevivido, tinham enfrentado alguma grande dificuldade. E ali eles vão entendendo que isso vai acontecendo em diversos pontos no mundo, né, em diversos locais ali, e também envolvendo várias pessoas de grande renome, pessoas realmente muito afortunadas. Então é um grande sistema muito difícil de combater. E a gente tem essa dimensão de tudo isso no final do primeiro filme e, obviamente, o segundo já começa nessa busca, nessa caçada, nessa luta por sobrevivência, por vingança, por tentativa de acabar com todo esse sistema da Zoe e do Ben. Obviamente, a gente sabe que esse sistema, essa corporação, tá de olho nos dois, até porque a gente já viu isso também no primeiro filme. Então a gente começa o segundo filme exatamente onde terminou o primeiro. E para você entender, caso você já tenha visto o filme muito antes, eles colocam uma retrospectiva no começo. Sabe aquelas coisas de seriado de continua no próximo capítulo, como foi a retrospectiva do capítulo anterior? Sabe aquelas ceninhas ali no começo? Existe isso no filme, que é uma coisa que eu nunca vi. Nunca vi realmente uma recapitulação de um filme, sabe? É interessante e eu acho que isso é muito proposital do estúdio para poder atrair fãs que de repente não assistiram a primeira obra.
Especialmente porque a gente tá numa situação totalmente atípica, a Sony não vendeu os direitos do filme, então ele não foi lançado em nenhum streaming, ele foi direto para cinema nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou no final de agosto, então eles também estão nessa pegada de tentar angariar cada vez mais público, né, porque a gente tá numa situação de pandemia, enfim. Então é uma forma de poder atrair até quem não assistiu ao primeiro filme, então é uma estratégia muito interessante, eu achei muito inteligente, porém achei diferente, não tinha visto ainda. Então, caso você não tenha visto o primeiro filme, tá ok para assistir o segundo. Depois dessa recapitulação, a gente acompanha essa trajetória dos dois assim que termina o primeiro filme. Ou seja, eles marcando uma viagem de avião para poder chegar até Nova York, onde teoricamente seria uma das sedes ali daquela corporação. E a partir daí as coisas vão acontecendo. O filme, ele brinca um pouco mais com a questão da sua credulidade, né, com o que você acredita do filme, porque tem muito mais coisa, sabe aquela coisa da continuação do mais e maior? É bem isso em Escape Room. Mais jogos maiores, situações muito mais difíceis de acreditar. A gente tá falando de um jogo que acontece em plena Nova York, uma das maiores cidades do mundo, se não a maior, e como é que as pessoas não percebem que tudo aquilo tá acontecendo, sabe? Então, mexe um pouco realmente com aquela coisa de você ter a suspensão da realidade, né? A suspensão da verdade. Você tem que acreditar no que está sendo passado ali. Até aí, ok, eu sou muito fácil de acreditar naquele conteúdo e desligar a mente de que aquilo está acontecendo e independente de, sei lá, de critérios científicos e tudo mais, se o filme é ficção, eu acredito. Mas eu acho que chega alguns momentos que realmente faz o telespectador meio de bobo, sabe? Eu achei que algumas coisas não fazem sentido, achei meio forçado algumas situações. Dessa vez a gente acompanha também, paralelamente aos jogos, algumas situações fora ali daquele ambiente, diferente do primeiro filme, que a gente acompanhava quase 100% do que estava acontecendo com os participantes. Nesse caso, a gente também é introduzido a um dos personagens que seria um dos bambambãs, né, que seria o game maker, né, a pessoa que faz os jogos ali dessa corporação e a relação dele com a família dele, mais especificamente com a filha dele, que é a mesma atriz, inclusive, que faz a Esther do filme A Órfã. Eu até comentei num vídeo passado de uma atriz que ficou meio que marcada por filmes de terror, porque ela sempre faz filmes de terror, e essa atriz também é uma que eu vou sempre lembrar de outros filmes dela, né, de filmes de terror, especialmente A Órfã. E tem esse outro núcleo. Então, alguns momentos eu achei um pouco de anticlímax, eu achei o final envolvendo essa questão dessa família um pouco confuso, não que não dê pra entender, mas eu achei, sabe, quando você pensa assim, ok, mas poderia ter tido outra solução, não precisava de ser dessa forma, porque tudo isso por causa disso. Enfim, achei meio questionável o final, digamos assim. Mas fora isso, é um filme que garante uma diversão, porque a gente tá falando de jogos sádicos, né, de salas de escape room, cheia de charadas que você tem que decifrar, o tempo todo você tá naquela angústia se eles vão conseguir ou não vão. Os participantes que estão ali envolvidos junto com a Zoe e com o Ben são teoricamente participantes mais inteligentes que o anterior, ou pelo menos mais experientes, por um motivo X que tem aí na história. Então, gostei, eu achei que a participação deles foi ok, mas são personagens dispensáveis, né? Estão ali porque a gente sabe que precisa ter gente pra morrer. Não que necessariamente todos eles vão morrer, mas a gente já fica com essa expectativa. No geral, é um filme divertido, é um filme pra quem gosta desse estilo de terror, desse estilo de armadilhas, de coisas sádicas, de personagens que estão sempre ali sofrendo, estão sempre buscando uma alternativa para sobreviver, mas como um filme de terror ou como uma sequência de um filme que foi realmente muito elogiado, muito aclamado pela crítica, pelo público, não se segurou. Obviamente, o filme termina de uma forma que dá a entender que vai ser uma franquia, então, com toda absoluta certeza, vamos ter Escape Room 3, eu espero que seja muito melhor que esse segundo, que chegue ao patamar do primeiro ou que passe, né, o primeiro, que eu achei muito bom. E vamos ver, né? Vamos ficar na expectativa. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dos meus apontamentos. Tentei não dar nenhum tipo de revelação muito grande para não te prejudicar, caso você não tenha visto o filme. E aí você analisa se vale mesmo a pena assistir ou não. Comenta aqui embaixo, caso você já tenha assistido, o que você achou. E se não, qual a sua expectativa. E vamos trocando essa figurinha. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.